E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma aula para o canal do Facilitando Engenharia. Hoje nós vamos falar sobre ações nas estruturas de concreto armado. Nessa aula estudaremos os tipos de ações que atuam nas estruturas de concreto armado, que originam os esforços solicitantes. As ações que nós vamos falar aqui são as ações permanentes, variáveis e excepcionais. Para cada tipo de construção, as ações a serem consideradas devem respeitar suas peculiaridades e as normas que a elas sejam aplicadas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Marques, sou engenheiro civil, especialista em estruturas e MBA em gestão de projetos. Antes de começar, você já sabe, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para ser avisado sempre que a gente postar uma nova aula. E se você quiser apoiar o nosso canal, é só clicar em valeu. Qualquer uma dessas ações vai nos ajudar muito, tá bom? Como eu falei, nós vamos falar aqui de 3 tipos de ações. A primeira são as ações permanentes. As ações permanentes são as que ocorrem com valores praticamente constantes durante toda a vida da construção. Nelas, devem ser incluídos o peso próprio dos elementos e o peso de elementos construtivos fixos, como paredes e instalações permanentes. Também são consideradas como permanentes as ações que crescem no tempo, tendendo a um valor limite constante. As ações permanentes devem ser consideradas com seus valores representativos mais desfavoráveis para a segurança. As ações permanentes são divididas em ações diretas e ações indiretas. Então vamos começar falando das ações permanentes diretas. Esses tipos de ações são constituídas pelo peso próprio da estrutura e pelos pesos dos elementos construtivos fixos das instalações permanentes, né? Como instalações permanentes, nós podemos colocar equipamentos, dispositivos e que não são geralmente movimentados na construção, como equipamentos ou máquinas de grande porte, estruturas de prateleira de grande porte e outros. E o primeiro tipo de ações permanentes diretas é o peso próprio. Normalmente nas construções se admite o peso próprio da estrutura que ela seja avaliado considerando a massa específica do concreto simples, 2.400 a 2.500 kg por metro cúbico para o concreto armado, né? Concretos especiais devem ter sua massa específica determinada de acordo com o experimento de cada caso particular. E o efeito da armadura pode ser considerado o concreto simples acrescido de 100 a 150 kg por metro cúbico. O segundo tipo de ações permanentes diretas é o peso dos elementos construtivos fixos e de instalações permanentes. As massas específicas dos materiais de construção podem ser avaliados tomando-se como base os valores indicados na norma 6120. Os pesos das instalações permanentes são considerados com os valores nominais indicados pelos respectivos fornecedores. E o último tipo das ações permanentes diretas são os empuxos permanentes. Se considera como permanente os empuxos de terra e outros materiais granulosos quando forem admitidos não removíveis. Como representativos, devem ser considerados valores característicos conforme a NBR 8681. Agora vamos para as ações permanentes indiretas, que são as ações constituídas pelas deformações impostas por retração e deformação lenta, né, que é a fluência do concreto. Também dos deslocamentos de apoio, imperfeições geométricas e de proteção. O primeiro tipo de ações permanentes indiretas é a retração e deformação lenta do concreto. Na NBR 6118, ela fornece processos simplificados para se levar em conta os esforços adicionais provocados pela retração e pela deformação lenta dos concretos. E o segundo tipo são os deslocamentos de apoio. Os deslocamentos ou recalques de apoio só devem ser considerados quando gerarem esforços significativos em relação ao conjunto de outras ações, ou seja, quando a estrutura for hiperestática e muito rígida. O deslocamento de cada apoio deve ser avaliado em função das características físicas do correspondente material da fundação. Então aqui finalizamos as ações permanentes. Agora vamos falar então das ações variáveis. As ações variáveis são aquelas que variam ao longo do tempo. Do mesmo modo como as ações permanentes, as ações variáveis são também divididas em ações diretas e indiretas. Então, iniciando com as ações variáveis diretas.
Elas são constituídas pelas cargas acidentais previstas para o uso da construção, pela ação do vento e da chuva, devendo-se respeitar prescrições feitas nas normas brasileiras. Essas cargas acidentais são definidas pela norma 8681 como ações variáveis que atuam nas construções em função de seu uso, pessoas, mobiliários, veículos, materiais diversos e etc. Então, a primeira ação variável direta são as cargas acidentais previstas para o uso da construção. Esses tipos de cargas são cargas verticais de uso da construção, cargas móveis, considerando o impacto vertical, como, por exemplo, cargas de veículos. Tem o impacto lateral, que é de veículos em pilares de garagens de edifícios, por exemplo. Forças longitudinais de frenação ou aceleração, no caso de veículos também, utilizar esse tipo de força. Essas cargas devem ser dispostas nas posições mais desfavoráveis para o elemento estudado. O segundo tipo são as ações do vento. De acordo com a NBR 6123, os esforços devidos às ações do vento devem ser considerados e determinados de acordo com o prescrito nela, permitindo-se o emprego de regras simplificadas previstas em normas brasileiras específicas. Uma coisa importante é que os esforços nas estruturas devido ao vento devem ser sempre considerados, independentemente do tipo e das dimensões e da altura da construção. O terceiro tipo são as ações da água. O nível d'água adotado para o cálculo de reservatórios, tanques, decantadores e outros deve ser igual ao máximo possível compatível com o sistema de extravação. Nas estruturas em que a água de chuva possa ficar retida, deve ser considerada a presença de uma lâmina d'água correspondente ao nível da drenagem efetivamente garantida pela construção. E o último tipo de ação são as ações variáveis durante a construção. As estruturas em que todas as fases construtivas não tenham sua segurança garantida pela verificação da obra pronta devem ter incluídas no projeto as verificações das fases construtivas mais significativas e sua influência lá na fase final. A verificação de cada uma dessas fases deve ser feita considerando a parte da estrutura já executada e as estruturas provisórias auxiliares com os respectivos pesos próprios. Além disso, devem ser consideradas as cargas acidentais de execução. Agora vamos falar das ações variáveis indiretas. A primeira são as variações uniformes de temperatura. A variação da temperatura da estrutura, causada pela variação da temperatura da atmosfera e pela insolação direta, é considerada uniforme. Ela depende do local de implantação da construção e das dimensões dos elementos estruturais que compõem. De forma mais genérica, podem-se adotar alguns valores, como, por exemplo, para elementos estruturais cuja dimensão menor não seja superior a 50 centímetros, deve ser considerada uma oscilação de temperatura em torno de 10 a 15 graus Celsius. Tá? Já em edifícios de vários andares, devem ser respeitadas as exigências construtivas prescritas em norma para serem minimizados os efeitos das variações de temperatura sobre a estrutura da construção. O segundo tipo são as variações não uniformes de temperatura. Nos elementos estruturais em que a temperatura possa ter distribuição significativamente diferente da uniforme, devem ser considerados os efeitos desta distribuição. Na falta de dados mais precisos, pode ser admitida uma variação linear entre os valores de temperatura adotados, desde que a variação de temperatura considerada entre uma face e a outra da estrutura não seja inferior a 5 graus Celsius. E por fim, as ações dinâmicas. Quando a estrutura, pelas condições de uso, está sujeita a choques ou vibrações, os efeitos devem ser considerados na determinação das solicitações e a possibilidade de fadiga deve ser considerada no dimensionamento dos elementos estruturais de acordo com a NBR 6118. Então, assim, finalizamos as ações variáveis. E, por fim, nós temos as ações excepcionais. No projeto de estruturas,
sujeita a situações excepcionais de carregamento, cujos efeitos não possam ser controlados por outros meios, devem ser consideradas ações excepcionais com os valores definidos, em cada caso particular, por normas brasileiras específicas. A NBR 8681 define as ações excepcionais como as que têm duração extremamente curta e muito baixa probabilidade de ocorrência durante a vida da construção, mas que devem ser consideradas nos projetos de determinadas estruturas. Consideram-se como excepcionais as ações decorrentes de causas tais como explosões, choques de veículos, incêndios, enchentes ou sismos excepcionais. Eu gostaria de convidar você para conhecer o TecPro, que é o nosso treinamento completo em projetos. Ele irá te ajudar a adquirir diversos conhecimentos práticos e teóricos que vão fazer com que você consiga fazer projetos com mais segurança e qualidade para os seus clientes, o que é fundamental para ser um ótimo profissional, não é verdade? Com o TecPro, você vai desenvolver projetos estruturais de forma prática e não terá mais problemas com erros de superdimensionamento, projetos de segurança contra incêndio e pânico, de acordo com as normas, e não terá mais problemas de aprovação, projetos de regularização de imóveis de acordo com cada situação e não ficará mais perdido sem saber qual o próximo passo, e projetos financiados passo a passo e não terá mais problema em aprovar os projetos do Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida. Além de tudo isso, teremos alguns módulos complementares. Então, se você estiver interessado, garanta sua vaga agora. Acesse nosso site facilitadoengenharia.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo. Garanta sua vaga e tenha mais informações. Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula. Obrigado por assistir. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Ative as notificações para receber uma nova aula sempre que a gente postar. Apoie nosso canal com valeu. Compartilhe esse vídeo. Curta, comenta. Forte abraço e até a próxima aula.